Um time que também precisava muito vencer ontem, só que diferente do Phoenix não conseguiu, era a Filadélfia. Né? Filadélfia é outro time que tá numa situação desesperadora. São apenas 20 vitórias na temporada, 36 derrotas, contando a de ontem. E a derrota de ontem, ela foi muito, né, dolorida pro torcedor, porque foi uma derrota em casa, jogando em Filadélfia, lá no Wells Fargo, jogando em casa com o seu trio em quadra, Embiid, Maxey, Paul George, todo mundo jogou. E foi uma derrota pro Brooklyn Nets, que é um time que na teoria é um time de tanque, com o game winner do Nick Claxton. Assim, todo o roteiro dessa derrota do Sixers foi, cara, cruel demais pro torcedor. Se o torcedor teve que ver o seu time tomar um game winner do Nick Claxton no último lance do jogo. Pegou ali o rebote do Keon Johnson, né? Se não me engano, o Keon Johnson tentou arremesso. Ele foi lá, pegou o rebote, botou pra dentro e conseguiu o game winner. Né? Então, essa derrota por 105-103 que o Sixers sofreu foi uma das derrotas, uma das piores derrotas que o Sixers sofreu nessa temporada, cara. Porque era um contexto na teoria favorável pra Filadélfia, jogando em casa, com o Big Three ali, enfrentando um time no papel muito mais fraco. E, mano, no pior momento possível, no momento de crise, no momento onde o time tá caminhando pra ser a maior decepção da NBA dos últimos anos. Então, cara, a noite de ontem foi mais uma noite trágica pra torcida. Sinceramente, eu não consigo imaginar qual que deve ser o sentimento do torcedor do Sixers vendo esse time, cara. Deve ser um mix de frustração com raiva, sabe? Porque, mano, é inadmissível o Philadelphia fazer o que tem feito com o torcedor. Deveria ser possível o torcedor processar o Philadelphia por danos morais, assim, sabe? Porque é uma parada inacreditável. Danos morais talvez não seja a melhor expressão, mas por danos psicológicos. Porque a saúde mental do torcedor do Sixers nessa temporada, mano, já foi pro beleléu. Já foi pro beleléu. É surreal. E ontem, mano, velho, game winner do Claxton, que é bom jogador, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando que o Claxton é um bagre. Mas não é o tipo de jogador que você espera que o seu time tome o game winner, né? Pelo amor de Deus. Se fosse de um Cameron Johnson, beleza, mas foi do Claxton, sabe? E foi um jogo todo ruim do Philadelphia, o time não conseguiu produzir, sabe? Marcou só 103 pontos. Claro, o mérito da defesa do Brooklyn, que fez um trabalho excelente, defesa essa, e tem sido boa demais nos últimos jogos, né? Brooklyn vem conseguindo limitar bem seus adversários. Brooklyn vive um bom momento. Venceu 7 dos últimos 9 jogos. Tá só meio jogo atrás do Chicago Bulls, que é o 10º da conferência. Então o Brooklyn tá bem e tal. Não tô tirando mérito do Brooklyn. Mas teve muito demérito do Sixers. Teve muita incompetência do Sixers. Né? Cara, o Paul George... Assim, Paul George é aquilo, né? Criticar o Paul George é chover no molhado. Esse é o pior ano da vida do Paul George na NBA. 15 pontos ontem, 1 de 6 no perímetro, uma atuação patética. Embiid, mais uma atuação patética também, 14 pontos, 0 de 6 para 3. O único que salvou ontem foi de novo o Maxey, que é o único que dá pra salvar desse time. Ó, os únicos caras que eu salvo nesse time do Sixers nessa temporada são o Maxey, o Quentin Grimes, que chegou agora, e eu acho que o Yabusele. Tirando esses 3, irmão, ninguém se salva. Nick Nurse faz um trabalho horroroso, Embiid muito mal, entendo que tá lesionado, que não tá bem. Mas, irmão, o Embiid não tá bem há quanto tempo, né? Qual foi a última vez que o Embiid jogou sem estar machucado? Pô, ficar saudável também é uma habilidade, né? Ele, infelizmente, não tem essa habilidade.
Paul George, uma coisa deplorável, não tem nem o que falar. Ridículo, Paul George. Ridículo, Paul George. Se é aqui no Brasil, o Paul George já não saía mais de casa, né? Porque o torcedor ia ficar na porta da casa dele. Não concordo com isso, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas é o que ia acontecer se o Paul George jogasse no Brasil. Se fosse jogador de futebol, puta que pariu, fudeu. Ô Paul George, vai se fuder! O Philadelphia não precisa de você. Isso, os cânticos já estariam, né? Ressoando aí na porta da casa do Paul George. Não dá pra salvar, cara. Não dá pra salvar ninguém. É uma coisa ridícula. E ontem, cara, derrota. Cara, assim, bateu depressão, mano. Quando eu vi o resultado, porque eu tava vendo Lakers e Denver, né, na hora. Mas na hora que eu vi o resultado, na hora que eu vi o Game Winner, eu falei, puta, que merda. Assim, eu que nem torço pro Sixers, mano. Sabe, a depressão me abraçou, velho. Foi, tá muito feio. Tá muito feio. É. Enfim. 36ª derrota do Sixers, 21ª vitória do Nets e... Cara, que situação, hein, meus amigos? Que situação.